Boa noite, meu querido irmão, minha querida irmã, você que está aí na sua casa, no seu trabalho e nos acompanha aqui pela página do Facebook da Casa Assistencial Chico Xavier de Papagaios. Para quem não me conhece ainda, eu sou o Davi, estou à frente das atividades online aqui da Casa Assistencial Chico Xavier. E hoje eu vou estar conversando com vocês sobre essa passagem da figueira seca que Jesus trouxe, demonstrou para a gente de uma forma bem direta, né? Então, o pessoal que vai chegando já vai dando boa noite, sejam todos bem-vindos aí, Natália, Paola, Regina, Liette, tava com saudade, Liette, tinha sumido, viu? Pessoal, para que nós possamos iniciar a nossa reflexão de hoje, eu vou trazer o videozinho aqui sobre a campanha da União Espírita Mineira do Porquê Estudar. Vou colocar ele aqui para a gente acompanhar e a gente ajudar também nessa divulgação dessa campanha tão bela, né, que a União está trazendo para todos nós, tá bom? Jesus disse: "Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará." Esta revelação nos ensina que somente pelo conhecimento da verdade alcançaremos a felicidade real. O Mestre também afirmou: "Eu sou o caminho, a verdade e a vida." Nesta assertiva, Jesus define que em seu Evangelho contém toda a verdade que precisamos conhecer e praticar como o único caminho para conquistar a vida espiritual. A doutrina espírita vem com a missão de explicar os ensinamentos de Jesus para aprendermos a extrair a verdade contida nos textos evangélicos. Jesus é a porta da redenção humana e Kardec a chave interpretativa para decodificar os textos evangélicos, os quais contêm as leis divinas para promover a libertação da humanidade. Para isso, necessitamos estudar, em regime de interdependência, a doutrina espírita e o Evangelho de Jesus, aprendendo a correlacionar os princípios existentes nas duas revelações divinas. A campanha estadual Por que Estudar é um convite aos espíritas a se dedicarem ao estudo sério que caracteriza pela sua continuidade com o objetivo de penetrar na essência divina que liberta e eleva o homem para Deus. Esta campanha é uma iniciativa do Conselho Federativo Espírita de Minas Gerais, órgão federativo da União Espírita Mineira, para unificar os princípios espíritas e contribuir para a transformação moral daqueles que a desejam. Informe-se da campanha Por que Estudar, através dos Centros Espíritas, da Aliança Municipal Espírita e do Conselho Regional Espírita. E acesse o material pelo site www.uemmg.org.br. Participe e estude. Muito bem, né? Como eu disse, a gente está aí ajudando, né, a União Espírita, o Confeng, na divulgação tão bela dessa campanha que tenta nos incentivar a realmente estudar a fundo a doutrina espírita. Como a campanha diz, né, se a doutrina espírita é a chave para a gente compreender os ensinamentos de Jesus, por que nós não vamos entendê-la, compreendê-la e principalmente aplicá-la em nossas vidas, né? Então, para que nós possamos dar início à nossa live, à nossa palestra, né, de hoje, eu vou convidar vocês para que nós possamos nos elevar para fazermos a nossa prece, para pedir amparo à espiritualidade amiga, para estar conosco.
Deixa eu dar uma boa noite aqui para o companheiro Reinaldo, que já está aí com a gente, e para a nossa querida Aurelina também, viu? Então, vou convidar vocês para que nós possamos buscar vibrar nos bons sentimentos que nós carregamos dentro de nós. Mexer mesmo nesses bons sentimentos para que eles possam exalar teu perfume, tua graça, e assim manifestar em todo o nosso corpo, para que nós possamos encontrar o equilíbrio necessário para comungar junto à espiritualidade amiga por estes momentos sublimes de reflexão, pedindo a bênção a Jesus para iluminar a nossa caminhada desta noite, para que as nossas reflexões possam ser aplicáveis às nossas vidas, para que cada um que ouve ou que ouvirá essas palavras possam vibrar no sentido do Evangelho puro, deixando de lado as influências internas de cada um e que possamos vibrar no sentido puro de Jesus, nosso Mestre, e assim irradiar este amor, essa paz, no ambiente que nos encontramos, na vizinhança, para todos os lados, criando os focos de luz, guiando as almas, os corações ao Cristo. Assim seja. Muito bem, gente. Vamos lá então, né? Hoje eu tirei a noite para conversar com vocês sobre essa passagem da figueira seca, né? Algumas pessoas atribuem a ela como parábola da figueira seca, né? Mas vamos lembrar que as parábolas eram histórias que Jesus contava de uma forma pedagógica para que as pessoas compreendessem a mensagem. A figueira seca, ela não foi uma parábola, ela foi uma vivência. Foi um momento onde Jesus realmente estava ali e realmente ele secou essa árvore ali até a raiz. Nós vamos fazer a reflexão para compreender o que Jesus queria passar, principalmente para nós, para o nosso interior, para nós que hoje, 2000 anos depois, estamos refletindo, para os apóstolos naquele instante. Mais uma vez, eu vou deixar aberto aí o chat, viu, gente? Quem quiser manifestar, perguntar, colocar seu comentário, a gente vai estar interagindo em tempo real. Eu sei que vocês estão tudo tímido, mas a gente não precisa disso. Aqui estamos todos em família. Então, vamos lá, né? Para a gente iniciar, eu queria trazer o trecho do Evangelho. Vou pedir para vocês para me dar um joinha aí pelo chat, só para eu saber, viu, gente, se a fonte tá fácil para vocês lerem. Estou trazendo alguns slides, as fontes vão ser todas desse tamanho, para saber se assim fica fácil, tá bom? Vamos lá. Eu vou ir lendo aqui, aí se tiver manifestação, se tiver pequena, eu tenho como aumentar, tá bom? Vou aguardar uma manifestação aí. Esse trecho da figueira seca, nós vamos encontrar ele no Evangelho de Marcos, aliás, né? O trecho o qual eu tirei, né, para fazer o estudo, estou tirando aqui do Evangelho de Marcos, que nós também vamos encontrar isso no Evangelho de Mateus, tá bom? Vai estar lá no capítulo 11, aí nós vamos ter um trechinho que vai do versículo 12 a 14 e outro trecho do versículo 19 a 21. Vamos só fazer uma leitura bem rápida aqui, para a gente não deixar muito maçante a nossa fala, tá bom? Ah, Natália, obrigado pelo toque aí da música, viu? Hoje eu não estou com fone de ouvido aqui, mas vê se melhorou aí, tá bom? Vamos lá? Aí a Paola já falou pra gente que a fonte tá ok, então vamos prosseguir. Na passagem evangélica, nós vamos encontrar o texto assim, ó. No dia seguinte, ao sair de Betânia, teve fome. E vendo de longe uma figueira com folhas, foi ver se encontraria algo nela.
Dirigindo-se a ela, nada encontrou senão folhas, pois não era tempo de figos. Em resposta, disse a ela: Nunca mais ninguém coma fruto de ti. E os seus discípulos ouviram isso. Ao entardecer, saíram da cidade. Ao raiar do dia, passando no local, viram que a figueira havia secado desde as raízes. E Pedro, lembrando-se do fato, lhe diz: Olha, mestre, eis que a figueira que amaldiçoastes está seca. Muito bem. Se a gente for fazer um olhar bem superficial, nós vamos apontar Jesus como um ignorante. Porque ninguém vai numa árvore fora de sua época buscar fruto para saciar sua fome. Nós estamos aqui, na nossa região, vamos supor, nós não estamos em época de goiabas, né? Pelo menos, se tiver alguma fora de época, aí me corrijam, gente. Mas se eu tiver vontade de comer goiaba e procurar uma goiabeira caçando goiaba, eu vou sair frustrado dessa busca, pois não vou encontrar. Dessa forma, Jesus foi a essa figueira que estava lá vislumbrante, né? Lembrando que o evangelista Marcos coloca, né, que a figueira que tinha folhas, estava com muita folhagem. E Jesus vai a ela procurar figos para saciar sua fome, sabendo que não era. Só pelo fato dela não estar produzindo frutos, ele, como na palavra de Pedro, a amaldiçoa. E ali ele prossegue, né? E depois, eles voltando ali, os apóstolos percebem que a figueira estava seca até a raiz. Secou imediatamente. O contexto, igual eu disse, se a gente for olhar grosso modo, nós vamos ver Jesus como um ignorante, mas ele tinha uma mensagem que ele queria passar. Só que para a gente entender o que Jesus queria passar, nós precisamos compreender em qual momento Jesus disse isso. Trouxe aqui as figuras para a gente que representam o contexto onde eles se encontravam. Todo mundo lembra da passagem onde Jesus ele entra em Jerusalém, né? Pede os apóstolos para pegar um jumentinho que estava amarrado próximo aos portões e entra ali. E essa entrada é triunfal. O povo começa a abanar para ele com ramos, começa a forrar o chão com as suas vestes para que Jesus pudesse passar, chamando ele de Messias, de enviado de Deus, e fazendo verdadeiros hinos de louvores pela chegada de Jesus. Jesus ele entra à cidade, observa tudo, entra no templo e apenas observa, olha tudo. Sai e vai para a cidade, para Betânia, para a cidade de Betânia, nas proximidades. No dia seguinte, ele retorna para Jerusalém. Lembra que o versículo está dizendo, né? Ao sair de Betânia, ele retornando na estrada, na caminhada para Jerusalém, ele vê essa figueira, quando faz a primeira parte da história, onde ele procura os figos e fala para a figueira que nunca mais ninguém coma frutos de ti. Após isso, ele entra novamente no templo de Jerusalém e ali ele vai fazer a purificação do templo, né? É onde ele derruba as barracas dos comerciantes, solta as pombas, as rolinhas que estavam de mercadoria, joga o dinheiro no chão. Ele faz uma bagunça ali. E no final do dia, ele volta novamente pelo caminho e é quando os apóstolos constatam que essa figueira estava seca. Aí nós vamos observar que tudo isso tem uma ligação. Que ele entra como o Messias e ele entra no ar de autoridade para realmente fazer um julgamento da cidade. Jerusalém era a cidade santa, era a cidade polo
das concentrações religiosas. E ali ele vai fazendo esse julgamento. E ele começa o julgamento pela figueira. Mas aí a gente pergunta, por que ele vai começar pela figueira? O que essa figueira vai ter de especial ou de contrário à palavra dele, né? Qual que é o motivo? Nós vamos, nas pesquisas que fizemos, nós vimos que a figueira foi a primeira planta citada na Bíblia. Lá no livro da Gênesis, quando conta a história de Adão e Eva, e Adão, após comer o fruto proibido, percebe-se nu, ele pega uma folha de figueira para se cobrir. Então essa planta, tanto a árvore quanto o fruto, tem um significado sagrado para os judeus. E Jesus vai e seca essa árvore. Após secar a árvore, ele faz a purificação do templo. Tudo isso, Jesus estava usando um gênero literário que era muito conhecido na época, que era chamado de relato de ação simbólica ou então encenação profética. Era quando o profeta ou a pessoa que queria passar a mensagem, ela faz um ato teatral mesmo, para chamar atenção para algo. E os dois atos que estão na sequência, que é a seca da figueira e a purificação do templo, Jesus está ali numa autoridade julgando Jerusalém, julgando os costumes que aqueles judeus, que os sacerdotes, que os fariseus estavam criando naquela cidade, tida como santa. Pois a árvore que era sagrada para eles, Jesus faz secar. E o templo, que era o local mais sagrado, Jesus ele mostra para eles que eles estavam fazendo ali de casa de mercantil, casa de comércio, e limpa tudo. Essa questão da purificação do templo, eu vou deixar para vocês aqui, viu, gente? Que eu já tenho estudo pronto dela. Se quiser, semana que vem, eu estarei fazendo a live novamente. Vocês vão ter que me aturar 2 semanas seguidas, tá bom? Se gostarem da ideia, eu posso falar. Semana que vem a gente pode falar sobre a purificação do templo para dar sequência nisso. Mas hoje eu não vou aprofundar muito. Mas o ar que Jesus queria passar ali era esse julgamento. E o julgamento era simplesmente em cima das atitudes onde eles estavam equivocados com a religião. Porque eles estavam visando muito material, muito as posses, muitas riquezas. E a espiritualização do homem, que é o objetivo, eles não estavam seguindo, não estavam adentrando. Então Jesus ele começa a fazer esse sermão nesse sentido. Ficou claro essa primeira parte, que eu vou aprofundar um pouquinho mais, viu? Trazer aqui um trechinho do Evangelho segundo o Espiritismo. Só deixa eu dar uma boa noite aqui para nossas 3 amigas que entraram agora, do Carmo, lá de Pará de Minas, Luda, nossa querida amiga aqui de Papagaios, e a Dona Helena de Pequi, viu? Sejam bem-vindas, gente. Vou falar novamente aqui para vocês, o chat está totalmente aberto, quem quiser perguntar, comentar, participar, fiquem à vontade, tá bom? Podemos nos sentir todos em casa, porque somos realmente família. Kardec, no Evangelho segundo o Espiritismo, ele nos traz que essas anotações do evangelista indicam que a figueira estéril é o símbolo das pessoas inclinadas ao bem, à aquisição de valores espirituais, mas ainda incapazes de praticá-los. Simboliza também todos aqueles que, tendo meios de ser úteis, não o são. Vamos refletir um pouquinho sobre isso, gente. Só na primeira leitura a gente já entende qual era o sentido desse julgamento que Jesus queria passar para os fariseus. Porque todos eles ali eram a elite religiosa e eles estavam com a pompa toda da religiosidade, tidos
como verdadeiros enviados de Deus, mas que buscavam satisfazer apenas as suas necessidades puramente materiais. Então, eles tinham a religião como desculpa para satisfazer seu egoísmo, seu orgulho. E outro simbolismo também que a gente vai encontrar na imagem da figueira é aquela pessoa que tem a condição de fazer muito, mas não faz nada. Porque até aquele que faz pouco, ele está produzindo. Mas aquele que não faz nada, está dentro da condição. Isso, nós fugimos às leis naturais. Porque lei natural, gente, infelizmente, a gente só lembra todo instante de lei de causa e efeito, mas nós temos muitas outras. A lei de trabalho, a lei de evolução, são leis que estão nos regendo a todo instante. Nós necessitamos produzir frutos, nós necessitamos produzir evolução para nós, para o ambiente que nos encontramos e para as pessoas que estão em nossa volta. E tudo isso, essa figueira, ela estava ali assim, toda luxuosa com as suas folhas, verdinhas, bonita, mas ela não estava fazendo a função da árvore frutífera, que é justamente a função de produzir frutos. Assim como aqueles fariseus que estavam ali assim com suas túnicas e vestes com fios de ouro que existia, gente. A veste do sacerdote era costurada com fios de ouro. Que tinham ali a Torá, né, os livros sagrados, os ensinamentos dos profetas na ponta da língua para rebater e discutir com qualquer um. Mas deixavam as pessoas adoecerem e expulsavam seus próprios parentes de casa. Nós vamos ver lá no livro Paulo e Estevão, quando Paulo percebe um senhor, amigo dele, que era de grandes posses, e quando ele adquire lepra, ele é apenas jogado. Nem tratado como morto ele foi, porque como morto a família iria chorar, velar, viver o luto, mas quando ele adquire a lepra, ele é largado, expulso da sociedade sem nenhum remorso da família. E isso era uma coisa comum. E os fariseus, os sacerdotes, excitavam isso nas pessoas, como essa figueira. Por isso que Jesus ele vem nos trazer a situação da necessidade da produção, de produzir bons frutos para a nossa vida. No estudo avançado de doutrina espírita, né, esse EAD, aí assim, nós vamos ver no texto lá da FEB, onde eles nos diz que a figueira cheia de folhas assemelha-se aos indivíduos que receberam a oportunidade de se transformar para melhor. Conseguem discernir entre o falso e o verdadeiro e são portadores de razoável conhecimento. Falam bem, atraindo pessoas e até multidões em razão das suas habilidades pessoais que possuem. São, porém, incapazes de praticar o que recomenda, porque não possuem ainda moralidade elevada nem domínio dos assuntos que ensina. Gente, isso pra gente é um tapa de luva na cara. Pra gente que eu falo, é pra nós, ó, que damos a cara à frente do espiritismo e às vezes preparamos palestras que as pessoas, né, os ouvintes, ficam ali assim achando fenomenal. E às vezes quem nos ouve, a gente tem muitos oradores aqui, né, acompanhando, né? Temos aí a Regina, a Dona Helena, a Aurelina, estão aí nos acompanhando, sabe? Que às vezes quem está nos ouvindo, gente, coloca a gente num degrau que nós não merecemos. Porque quando a gente reconhece todas as nossas fragilidades, sabemos que isso que fazemos é um trabalho, o qual a gente assumiu esse compromisso. Eu, quem já me conhece, eu falo bem, né? Desde a minha vida na batina, eu já me comprometi de falar agora do Evangelho. Porque eu vacilei lá atrás, persuadi muitas pessoas em proveito próprio, dando a margem. Olha que fariseu que eu já fui, gente.
dando margem ao meu egoísmo, ao meu orgulho, e hoje eu tenho que resgatar isso. Mas é um resgate íntimo meu, que a gente tem que buscar. E às vezes, por causa da lábia que eu aprendi lá atrás, que trazia, né, passava a parecer que era mel na vida das pessoas, para tirar o proveito, hoje a gente continua com a fala mansa, tranquila, paciente, mas por dentro a gente sabe o tanto que a gente tem que trabalhar ainda. E a gente tem que encontrar isso. O Haroldo Dutra conta, né, nas suas palestras, que o maior medo dele é de quando ele chegar no plano espiritual, ele numa situação deplorável, encontrar aqueles que ouviam as suas palestras em situação bem melhor. E isso nós temos um caso aí, se eu não me engano, do irmão X, que conta de um palestrante que fazia isso. Tinha a palavra fenomenal, levava todos às altas reflexões, mas ele não praticava o que falava. Quando ele chega no plano espiritual, um senhorzinho que assistia todas as suas palestras lá atrás, caladinho, não interagia com ninguém, estava lá assim com aquela luz enorme para acolher aquele homem. E ele com a luzinha fraca, parecendo até um pisca-pisca sozinho, aquele de Natal. Falava, mas por que você está com essa luz enorme e eu que falava tão bem estou com essa luz pequenininha? E o Senhor fala para ele, é porque eu praticava o que você falava. Olha só, gente, essa história nos remota o que essa figueira está querendo trazer. Porque às vezes nós achamos que produzir os frutos em nossas vidas é a gente espalhar para todos ouvirem. É eu consolar, é eu acariciar, é eu dar conforto às pessoas que necessitam desse conforto. Mas a verdadeira produção de frutos é o trabalho íntimo. É o que eu vou transformar nessa carcaça que eu carrego, nessa alma que eu tento levar adiante em minha vida. Dando sequência aqui no nosso texto, nós vamos ver que são as pessoas portadoras de algumas virtudes, mas que gostam de impor a própria opinião. São personalistas e não se animam a considerar outras opiniões por se julgarem donos da verdade. Os que se aproximam deles afastam em seguida, decepcionados por não encontrarem nem a fé pregada, nem a consistência dos ensinamentos divulgados. Isso é muito comum em nossa sociedade. Deixa eu dar uma boa noite aqui para o nosso companheiro que acabou de entrar também, o Paulo Brito. Seja bem-vindo, Paulo. Espero que acompanhe e goste das nossas reflexões. O chat está liberado, pode manifestar, concordando, discordando, perguntando, comentando, que a gente vai interagir juntos, tá bom? Então vamos lá. Então, essa figura dessa figueira seca também vai colocar essas pessoas que são aquelas que impõem a sua verdade. Gente, é o que nós hoje na sociedade, né, o dito popular que a gente fala, é quando a pessoa sobe no tijolo e acha que está superior a todos. Porque às vezes ela tem algumas virtudes, ela acha que pode fazer e acontecer o que quiser. E às vezes são virtudes, nem virtudes morais, às vezes tem a virtude da inteligência ou da palavra, do raciocínio árduo. E nisso ele se sente superior. E é muito comum a gente achar, às vezes a pessoa, às vezes porque eu tenho um diploma diferenciado, eu tenho uma pós-graduação, eu tenho um mestrado, eu sou um doutor. E a gente se acha melhor do que os outros. E é interessante nesse sentido, porque as palavras mais sábias que eu já ouvi na minha vida de uma pessoa foi de uma pessoa que não tinha nem quarta série de grupo, mas conhecia o evangelho da vida. Tinha dificuldade de ler a Bíblia, tinha dificuldade com suas vidas, uma doninha, mas fazia, trabalhava, mas enxergava os ensinamentos de Jesus nas mãos de cada pessoa que estava perto dela, nos passos de cada um.
no sofrimento que ela passava pela vida, ela via. E ali ela amadureceu uma moral tão elevada que quem somos nós para chegar? Paulo está fazendo uma contribuição aí, obrigado, Paulo, que o importante é saber que todos nós estamos a caminho na luta para nos tornarmos melhor. E é importante essa frase aí que o Paulo nos trouxe, nos leva a refletir na questão do ser espírita, onde nós vamos encontrar no Evangelho segundo o Espiritismo, né, que Kardec nos coloca, e também em mensagem de Humberto de Campos, onde ele também vem reforçar isso para a gente, que o do reconhecer o verdadeiro espírita, que é justamente aquele que se esforça para se domar, se esforça para ser melhor hoje do que foi ontem e amanhã do que é hoje. Ele se esforça, gente. Nós não precisamos nos transformar imediatamente, nós devemos nos esforçar. Transformação é natural. Transformação é natural, gente. Nós devemos nos esforçar, fazer o que está ao nosso alcance, para assim produzir os frutos em nossas vidas. O Caibá Schutel, no livro Parábolas e Ensinos de Jesus, quando ele vai conversar com a gente sobre essa passagem, né, da figueira seca, ele diz que a figueira não dava fruto porque sua organização celular era insuficiente ou deficiente. E Jesus, conhecendo esse mal, quis dar uma lição aos seus discípulos, não só para lhes ensinarem a terem fé, mas também para lhes fazer ver que os homens e as instituições infrutíferas, como aquela árvore, sofreriam as mesmas consequências. Esse livro é fenomenal para as nossas reflexões evangélicas, gente, que é Parábolas e Ensinos de Jesus, pois ele traz muita reflexão sadia em cima do evangelho puro. E aqui a gente vai ver isso, gente, que vocês lembram que a figueira não estava na sua época. A organização dela não permitia ela dar fruto ainda. Mas Jesus, ele quis mostrar a necessidade da fé para os seus discípulos, mostrando para aqueles homens que que todos nós vamos sofrer as consequências por essa improdutividade, por essa ociosidade, por essa negação que nós vamos fazer. Porque vocês lembram que a gente falou, gente, agora, que o importante é o esforço. Se eu estiver esforçando no sentido do bem, eu vou fazer o bem que estiver ao meu alcance. Se o meu bem for conseguir ajudar um animal, ou se o meu bem for conseguir ajudar 100 milhões de pessoas, gente, é o que eu posso fazer. Se eu ajudo um gatinho que foi abandonado e está ali com fome e alimento dele uma vez, é o bem que eu posso. Se esforce para fazer isso. Se o bem que você pode fazer é ajudar uma comunidade inteira, se esforce para fazer isso. Não importa o tamanho da obra, o importante é a obra. Não importa se Jesus iria encontrar um figo sequer, daqueles bem miudinhos lá naquela árvore. Se encontrasse, ele iria se saciar dele. Quando Jesus estiver frente a frente com a gente, não importa se você ajudou aquele gatinho, aquele cachorro abandonado na rua, ou se você ajudou uma cidade inteira, uma comunidade, um país inteiro. Não importa. Importa que você fez aquilo que você podia fazer. Porque você está produzindo. O que não pode é você se colocar ali cheio de folhas bonitas, com aquela roupa bela, e cruzar os braços, gente. Nós não podemos cruzar os braços diante da vida. A vida, ela exige esse dinamismo ativo.
Kardec ainda vem nos dizer que o homem de bem tira as boas coisas do bom tesouro do seu coração, e o mal tira as más do mau tesouro do seu coração. Porque quando você começa a produzir bons frutos, esses bons frutos só podem vir da onde? É de dentro de você. Porque se você faz o mal, é porque você tem o mal dentro de você. Gente, e convenhamos o quanto mal nós estamos fazendo todos os dias, porque nós todos ainda temos mal dentro de nós, que precisa ser trabalhado, mas que não precisa nos martirizarmos por termos esse mal. Nós ainda temos egoísmo, nós ainda temos orgulho, nós ainda temos inveja, nós ainda nos maltratamos, porque não conseguimos fazer aquilo que queríamos. Mas e aí? Eu queria tanto ajudar 300 famílias carentes aqui em Papagaios, mas eu não posso e eu vou ficar louco por causa disso? Não, gente. Eu consigo ajudar uma? Que eu ajude e faça bem feito. Como eu disse, né? Se eu consigo ajudar um animal que seja, faça bem feito. Não importa. Porque se você fez bem feito, é porque o seu coração tem isso. É porque o seu coração tem essa vontade. Devemos nos esforçar para transformar nossos corações em pomar produtivo do Evangelho. Proporcionar em nossa vida a metamorfose do nosso eu antigo, para um eu espiritualizado. Nós devemos trabalhar para isso. E isso faz parte da nossa natureza e da coisa mais bela que Deus nos ofereceu, gente. Que é estar aqui hoje. Quando nós refletimos sobre a lei da reencarnação, nós vamos ver que a reencarnação é necessária para que o homem possa, na matéria, evoluir. Porque Deus criou dois princípios, o princípio espiritual e o princípio material. Todos os dois têm que evoluir, mas para que eles evoluam, eles têm que estar juntos. Quando minha alma evolui, cada célula do meu corpo evolui consigo. Quando eu evoluo todo o ambiente onde eu me encontrar. Eu torno minha casa melhor, eu torno meu serviço melhor, eu torno minha vizinhança melhor. E quanto mais a gente se liberta da matéria, mais espiritualizado nós vamos indo. E assim mais evoluídos vamos nos encontrando. A água renovada é corrente, oriunda das chuvas, do orvalho, das nascentes, enquanto que a água estagnada é aquela que em breve, por inércia, se deteriorará, tornando-se um foco de larvas e de putrefação. Essa mensagem o espírito de Hamed vem nos trazer no livro Um Modo de Entender, uma nova forma de viver. Hamed é tido aí como um dos psicólogos do plano espiritual, e ele faz essa comparação nossa com a água. Gente, todos que estão nos ouvindo são dessa região aqui, e todos nós, eu tenho certeza, que temos hábito de ver riachos, córregos, rios. E já perceberam, naqueles trechinhos do rio ou do córrego, onde a água entra, mas não consegue fluir com a correnteza, e fica uma água ali parada, onde começa a nascer lodo, insetos, larvas. E fica lá, gente, naquele rio imenso, cheio de vida, um pocinho desse tamanhozinho, cheio de larva e putrefação. Enquanto que a água do rio está ali, pura, cristalina, aquela água mineral maravilhosa, cheia de vidas. Porque todos nós, como a água, nós necessitamos de dinamismo. Nós precisamos nos movimentar espiritualmente
e fisicamente. Porque se a gente parar, nós vamos nos estagnar de uma forma tão cruel com nós mesmos. Como a Paola está dizendo aqui, né, gente? É por isso que nós não podemos nos isolar. Precisamos do outro para evoluir. Gente, e é interessante que o outro ele nos coloca numa situação tão boa para essa evolução, que o outro nos coloca para gerar a nossa vida, para movimentar a nossa vida. Porque se não fosse aquela pessoa chata do trabalho, que eu perco a paciência todo dia com ele, eu não ia ver que eu sou impaciente. Se não fosse o filho difícil, a esposa complicada, o parente difícil na minha vida, o amigo complicado, o vizinho perturbador, não importa onde. Se não fossem essas pessoas nas nossas vidas, nós não iríamos perceber o quanto nós precisamos caminhar. E elas vão nos tirando. Porque quando a gente não tem nada, quando você se isola, né, como os monges, né, que vai para o meio da floresta para viver isolado de tudo e de todos, você vai se tornar essa água parada. Porque você precisa desse dinamismo para viver. Obviamente, o isolamento, né, igual a gente vai ver retratado no Evangelho lá, que é o período do deserto, que muitos passam, né, João Batista, Jesus, Paulo de Tarso, passam pelo período do deserto. É o período onde nós temos que refletir. Quem sou eu? O que eu estou fazendo aqui? O que eu quero da minha vida? Nós precisamos desse isolamento. Mas o isolamento ele não vai ser tudo em nossas vidas. Nós vamos ver lá, por exemplo, Jesus, na passagem pelo deserto, coloca lá, né, os evangelistas traz que ele passa 40 dias no deserto. Ele não passa a sua vida no deserto. Paulo, quando ele começa ali, depois de ficar cego, e Ananias cura sua visão, e ele começa a se interessar, a ajudar, a contribuir com a obra do Cristo, qual que é o primeiro lugar que ele começa a ir, gente? Quando ele percebe o que ele realmente quer, ele vai para o deserto. E lá ele fica 3 anos com o casal que me foge da memória aqui agora. Se alguém lembrar, traz aqui para a gente, viu? Não lembro o nome do casal que Paulo passa 3 anos no deserto. Era o casal de Tecelão, onde já eram cristãos, esse casal, e todas as noites, depois do trabalho ali no oásis que ele ficou, eles refletiam os evangelhos, os manuscritos de Levi, que nós conhecemos hoje como Mateus, né, que era o primeiro evangelho escrito, foi o evangelho de Mateus. E ele precisa de 3 anos para conhecer realmente quem era Jesus. Obrigado, Paola. O casal aí é Aquila e Prisca. Essa Paola é fenomenal na ajuda. Obrigadão. Não só na ajuda, né, em tudo, né, Paola? Então, gente, ainda no trechinho lá do texto do estudo avançado da doutrina espírita, nós vamos ver que o espiritismo nos orienta como proceder nesses tempos de transformação. E que tempos, hein, gente? Em que o homem se revela demasiadamente preocupado com as dificuldades da vida material, em detrimento da aquisição de valores espirituais. Apoia-nos na fase de transição em curso do planeta, concedendo-nos os recursos necessários para que possamos integrar a humanidade regenerada do futuro. Olha o papel que o Espiritismo vem trazer para a gente. Ele vem nos mostrar como a gente vai caminhar. Porque lembra lá que eu abri a live de hoje com o programa da União Espírita do porquê estudar. E justamente mostrando isso, que o Espiritismo é a chave para que a gente possa compreender mais o que Jesus quis nos ensinar. Mas, principalmente, ele nos mostra de uma forma de pedagogia que você aprende no Evangelho através dos exemplos de Jesus, mas principalmente você vai aprender na vida, através dos exemplos de todos aqueles que estão à sua volta.
E principalmente através de você mesmo, porque quando você falhar, você vai identificar: nossa, eu ainda estou tão assim, mas eu quero melhorar e amanhã vou me esforçar mais. Aí a Joana de Ângeles vem nos trazer que para ser proveitosa, a fé tem que ser ativa. Não deve entorpecer-se. A fé que não produz é semelhante à lâmpada aparatosa, que não esparce claridade, é inútil. Essa lâmpada aparatosa aqui que a Joana vem nos trazer é aquela lâmpada que antigamente vocês lembram, né? Ainda encontra aquela lâmpada do fiozinho de tungstênio, né? Você apertava o acendedor, ela aquecia aquele fiozinho para irradiar a luz. Quando a lâmpada já está ali, ela dá aquele brilhinho vermelho, mas não chega por luz, porque ela já está bem fraquinha. A fé, gente, é uma luz poderosíssima, independente do tamanho dela. E por que a gente está trazendo a fé, né? Que a figueira seca, Jesus ele queria demonstrar essa necessidade de transformar a fé. Tanto é que lá no Evangelho segundo o Espiritismo, nós vamos encontrar a reflexão dessa passagem no capítulo 19, que tem o título de A Fé Transporta Montanhas. É o capítulo inteiro trabalhando a fé e Kardec soube usar a imagem da figueira. Kardec soube usar isso. O Caibar Schutter, ainda naquele livro, né, Parábolas do Ensino de Jesus, nos diz que o que precisamos da árvore são os frutos. O que precisamos da religião são as boas obras. A religião do Cristo não é a religião das folhas, mas sim a dos frutos. Aí a gente entende por que Jesus estava julgando a cidade de Jerusalém naquela oportunidade. Ele queria instigar a produção de bons frutos. E essa mensagem do Caibar Schutter, eu trago para a nossa reflexão. Quais frutos nós estamos produzindo? Independente aonde estivermos. Nessa época de pandemia, as casas espíritas, né, através das orientações, né, e é bom a gente sempre reforçar, gente, porque nós do movimento espírita, nós estamos ainda constantemente conversando sobre isso. Pessoal, aqui em Papagaios, nós estamos associados ao movimento espírita, né, as federativas da AME de Sete Lagoas, ao 28º CRE de Pedro Leopoldo, a União Espírita, que se concentra, tem a sede em Belo Horizonte. E temos uma afinidade muito grande com as casas espíritas de toda a região, de Pequi, de São José da Varginha, de Pará de Minas, de Pitangui, de Divinópolis, de Conceição do Pará, de Nova Serrana, de Compel. Nós temos contato, temos afinidade. E todos nós estamos vendo aí assim o quanto que a carência, a dificuldade de acesso para essas plataformas digitais estão deixando as pessoas carentes. Aí hoje o que nós estamos percebendo no nosso movimento? Que nós estamos tendo poucos frequentadores acompanhando as atividades virtuais e muitas pessoas dependendo de um atendimento fraterno, de um passe. E nisso os poucos trabalhadores que estão ainda tentando manter o espiritismo ativo estão se sobrecarregando. Então aí a gente fazemos aí um apelo, vamos produzir, vamos acender essa luz onde estivermos, gente. Porque hoje você pegar o telefone e ligar para uma pessoa, fulano, como você está? Então eu fiquei sabendo que você está preocupado, está ansioso. Se quiser, eu estou aqui, pode conversar comigo. Você já está começando a fazer. Eu vou dar o exemplo aqui da Casa Assistencial Chico Xavier. Nós não estamos conseguindo mensurar as demandas de atendimento fraterno. Nós temos pessoas que pediram atendimento que a gente está prolongando 2, 3 semanas. E a gente
Com o coração na mão, nós sabemos que quem precisa do atendimento fraterno, ele precisa para agora. Só que nós temos o nosso serviço, temos nossa família, a gente tem que saber ter o jogo de cintura para fazer isso, mantendo-nos as atividades. Então fica aí um apelo a todos aí, assim, vamos produzir, vamos auxiliar, porque, gente, quem está precisando de amparo, principalmente ouvidos ou uma leve palavra, tem muita gente. Nós só precisamos abrir o olho, lembrar daqueles companheiros que estão à nossa volta. Aqui, só para a gente encerrar com mais uma frase aqui, eu tinha que trazer André Luiz, né, para a nossa reflexão. Se te dispõe a servir com Jesus, aprende a renunciar ao interesse próprio, porque na seara do Senhor, o bem misturado ao egoísmo deixa de ser caridade para se transformar apenas em negócio. É uma frase forte que André Luiz nos traz, mas é uma realidade, gente. Porque se eu for fazer o bem apenas de acordo com as condições que eu quero impor, não, eu levo cesta básica, mas eu só levo se a pessoa estiver acima, se estiver nessa situação, aquela. Comece a colocar um tanto de imposições. Igual eu fiz o chamado aqui, né, gente? O atendimento fraterno. Eu faço atendimento fraterno. Mas eu não faço para fulano, não. Fulano não está precisando, não. Ele está melhor do que eu. Não. Beltrano querendo atendimento fraterno? Ele tem dinheiro para pagar psicólogo? Gente, quando a gente começa a fazer isso, nós não estamos compreendendo a mensagem do Cristo. Nós estamos apenas cedendo luxuosamente ao nosso egoísmo, nos deixando levar pelo nosso orgulho. Não importa o tamanho da dor do outro. E nós, nenhum de nós, gente, nenhum de nós encarnado tem a condição de medir a dor do outro. Se o outro está sofrendo por o término do namoro, ou se está sofrendo pela perda de uma pessoa amada, nós não temos como falar. Não, eu vou atender quem perdeu o parente, que a outra só terminou com o namorado. Não temos essa condição. Então vamos ter atenção, vamos buscar essa fé ativa, essa fé que movimenta, essa fé que nos leva a realmente a levar à luz o brilho do Evangelho. Porque nós não precisamos fazer esse trabalho de outra forma. Porque aí nós vamos estar simplesmente nos prejudicando mais. Como eu disse aqui da minha época da batina. Foi aí que eu tombei. E hoje eu quero fazer diferente. E chamo todos vocês, gente. Não vamos cometer os mesmos erros. Vamos fazer diferente. Vamos atentar com a fé, com a vida, com o Evangelho em nossas vidas. Obrigado demais pela presença, pela participação. Vou dar um obrigado especial pela Paola, que está aí me socorrendo toda hora. Quando a gente estava com as atividades físicas, o pessoal aqui para Papagaio lembra que Carol era meu cérebro, que era que tinha memória ali assim, que guardava. Eu guardo o ensinamento, a fonte, a moral do que quer passar, mas lembrar a questão, onde está, quem é, não tem essa memória. Aí a Paola está aí me ajudando, a Regina está aí participando com a gente também, né, falando que não podemos mensurar a dor do outro, florescer onde estamos plantados. A frase aí do Haroldo Dutra, né, quando ele fala que a gente deve realmente florescer aonde estivermos. Não importa, gente, na família, no trabalho, na cidade, no ambiente que você estiver. Você, eu, todos nós temos a condição de florescer. E é isso que Jesus quer. Porque o nosso objetivo é produzir frutos, não é ficar maçante ou estagnado. Muito obrigado pela atenção, pelo carinho de todos vocês. Quem chegou depois, quiser acompanhar, a live ela permanece aqui na página do Facebook e uns 10, 15 minutinhos depois a gente também joga ela no canal do YouTube da Casa Assistencial Chico Xavier para facilitar o acesso a todos. Então, um grande abraço. Convido a todos para que nós possamos apenas agradecer a Jesus
por essa oportunidade. Agradecer a cada mensageiro de luz que esteve ao nosso lado, irradiando essa paz e vibrando esta luz junto de nós, para que nós possamos direcionar a nossa fé para a produção ativa de bons frutos. Que nós tenhamos uma excelente noite e que Jesus possa abençoar a todos nós. Assim seja. Um grande abraço e até a próxima semana, viu, gente? Ninguém comentou aí se vai querer que a gente fale semana que vem sobre a limpeza, a purificação do templo. Ainda o chat está ativo, depois eu vou manifestar nele aí também. Fica aí a critério de vocês, viu, gente? É eu que vou fazer, mas ainda não me decidi do tema. Então, conto com a participação de todos. Um grande abraço e até mais.